Olá, pessoal, estamos de volta com o Bate-Papo com Leoas. Hoje, a nossa entrevistada é a querida chefe de cozinha Carol Santos. E agora, nós estamos voltando e ela irá compartilhar conosco o que este encontro com Jesus mudou e continua mudando na vida dela profissional. Pode falar, Carol. Olá, agradeço por estar de volta. Em relação à minha vida profissional, eu demorei um pouco para compreender o que eu tinha que fazer de fato, né? Eu sempre tive na mente que eu queria fazer algo significativo e comecei a trabalhar com marmitaria saudável, né? Só que antes deste processo, eu trabalhei em empresas, né, como analista e assistente comercial. E aí chegou um momento em que eu não me via mais trabalhando para ninguém, né? E eu sentia que faltava alguma coisa. Até que eu trabalhava numa empresa de TI, e aí eu fui mandada embora porque eu estava passando por várias questões, né? E isso estava atrapalhando a minha profissão. E eu entendi que era o momento de sair. E, e aí eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Comecei até a procurar algumas coisas na área, só que nada vingava. E aí, na época, eu estava namorando um rapaz e ele falou assim para mim, Carol, por que você não começa a fazer comida? Né? Porque você cozinha bem, as pessoas gostam da sua comida, sempre vem na sua casa está sempre cheia. E eu falei, interessante, né? E eu era uma pessoa que consumia marmita saudável, né? Porque eu trabalhava fora, não tinha tempo, e às vezes eu também gastava um domingo todo para preparar as comidas do mês. E foi aí que começou a minha trajetória em trabalhar com isso. Né? Na época eu não pensava em estudar, não pensava em nada disso. Fiz algumas parcerias e aí as coisas foram acontecendo. Fui trabalhar fora, trabalhar em buffets, né, fazer serviços em buffets. E foi nesses trabalhos que eu identifiquei que eu queria estar de fato na cozinha, né? Que eu queria ser uma chefe de cozinha. E fui fazendo vários trabalhos como esses. Comecei trabalhando em casas de família, fornecendo marmitas, enfim. Até que em uma conversa com uma amiga, ela falou assim: você já pensou em estudar, fazer faculdade? Você conhece aquela escola Le Cordon Bleu? Eu falei assim: nossa, mas lá é muito caro para fazer, né? Mas eu vou lá. E aí eu fiz um ato profético e na época eu não sabia que era um ato profético. Falei: eu vou fazer, eu vou lá. Aí eu fui lá, conheci a escola, os professores me apresentaram as salas. Eu falei assim: eu vou estudar aqui. Não sei como, mas eu vou. E nesse mesmo período, eu estava fazendo faculdade de nutrição, só que a nutrição não me levaria a trabalhar com cozinha, né? Eu teria um consultório, enfim, eu seria direcionada para outras coisas. E aí eu tranquei a faculdade de nutrição e falei, eu vou fazer gastronomia. Aí comecei a procurar algumas faculdades. Encontrei a faculdade, eu falei assim, ok, agora eu quero trabalhar em restaurante, não queria, mas o que eu tinha em mente? Eu precisava entender como funcionava o processo para depois ter o meu negócio. Falei, eu vou ter que engolir o meu orgulho, né? E pagar o preço. E eu escutava muitos podcasts de Flávio Augusto, Thiago Brunet, Joel J, enfim. E eu faço até hoje muitas anotações. E aí, quando eu tomei essa decisão de procurar um dos melhores restaurantes do Brasil, eu falei assim, já que é para ir, pagar o preço, eu quero trabalhar no melhor, né? Comecei a pesquisar e direcionar currículos. E aí, dois restaurantes me chamaram. E aí, esses dois restaurantes marcaram entrevista para o mesmo dia. E eu não sabia que um era perto do outro. Olha isso. Um era às 9 horas e o outro às 10 horas. Eu falei, eu vou. Aí fui. Um era italiano e o outro era francês. Fui no italiano, conversei, fiz a entrevista.
ok. Aí desci, era só descer a rua e eu já estava no francês. Fui no francês e, gente, o meu coração bateu. Eu falei, eu nunca tinha visto aquele restaurante. O chefe chegou, me entrevistou, perguntou se eu já tinha trabalhado em restaurante. Eu falei que não, nunca tinha trabalhado, que só trabalhava em casa de família e buffets e em casa, né? Ele falou assim: você quer vir fazer um teste? Eu falei, eu quero. E ele falou, então amanhã você vem, você vai fazer um teste de 3 dias. Olha aí. Falei, tô dentro. Fui lá, chegou dia seguinte, eu cheguei, eles me deram uniforme, me receberam e tudo mais. Gente, a hora que eu entrei na cozinha, aquela loucura, aquela movimentação, aquele monte de gente, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu falei, eu vou encarar esse desafio. E assim, foi uma experiência muito incrível. Eu entrei uma menina pro restaurante, insegura, não sabia muitas coisas, né? A gente aprende o que a gente faz em casa, que a gente vê os nossos pais, os nossos avós, porque eu venho de uma família que cozinha, né? Que é confeiteiro, que faz empada, enfim. E lá eu aprendi de fato o que é cozinhar. E eu sempre gostei de assuntos relacionados à cozinha francesa. E para onde eu fui direcionada? Para um restaurante francês. E assim, e o melhor, um restaurante escola francês. Eu aprendi, eu fui treinada, eu fui direcionada por um chefe francês, né? Então, assim, ali eu rompi muitas barreiras, principalmente a barreira de fazer sobremesas, né? Só que qual que era o meu ponto central? Aprender ao máximo, porque eu sempre gostei da linha de trabalhar com comida saudável. Por quê? Porque eu venho de uma família que carrega doenças, né? Diabetes, hipertensão, é, problemas de estômago, gastrite, enfim. E aí eu precisava aprender como as coisas funcionavam para que eu pudesse ter o meu negócio hoje voltado para a alimentação saudável. Então eu paguei esse preço, né? Fiquei um tempo nesse lugar e aí eu falei assim, agora é hora de elevar um pouco mais o nível, né? E aí eu falei, eu quero trabalhar estrela Michelin, só níveis altos, porque eu queria realmente também atender esse público. E aí eu fiquei lá 1 ano e meio, né? E aí fui para esse outro restaurante. E aí eu comecei a me deparar com algumas questões que precisavam ser trabalhadas dentro de mim. Fui rompendo essas questões de poder exercer mais a humildade, de aprender a lidar com as pessoas, porque quanto mais você vai, o seu nível vai sendo elevado, dependendo do lugar, principalmente nessa profissão de cozinha, mais humilde você tem que ser, mais renúncias você tem que fazer. E ali o Senhor trabalhou muito comigo, né? Porque as pessoas me atacavam muito nesse lugar. E, e aí eu devolvia como amor, né? Tanto que uma delas fez uma situação, fizeram algumas coisas para mim e depois ela veio me pedir perdão. E, e aí chegou o momento que eu falei, tá na hora de eu começar a colocar para fora, a começar a exercer tudo isso que eu venho aprendendo durante esses anos, né? Porque ali, nesse lugar, eu aprendi o que o Senhor queria me mostrar, porque assim, ali ele me mostrou como seria esse mundo, né? Seria um mundo de renúncias, eu teria que esquecer família, eu teria que esquecer que eu tinha vida, porque eu realmente não estava tendo vida. Eu chegava no trabalho 2 horas, 3 horas da tarde e saía de lá e chegava em casa 3h30 da manhã todos os dias, né? Então, assim, eu tinha hora para entrar e não tinha hora para sair. E como os meus valores cristãos estavam muito estabelecidos, aquilo estava me incomodando. E aí eu comecei a buscar ao Senhor e falar, Senhor, chegou o tempo, né? Porque eu estou vendo aqui essas pessoas passarem o que elas estão passando, ignorando doenças que elas estão adquirindo e não estão fazendo nada. Por quê? Por conta de status? Não é essa vida que eu quero, né? E aí eu entrei num propósito de 40 dias de jejum e no 27º dia o Senhor me deu a resposta de que era o momento de sair. Então eu fiz como Abraão. Eu
sair da minha terra, sair da minha parentela e dar um passo de fé. Eu não sabia como seria, né? Mas eu tomei a decisão de sair. E no mesmo dia que eu tomei essa decisão, o Senhor me honrou. No dia que eu fui lá pedir a minha demissão, eu saí com 2 eventos fechados, com pessoas que eu nem imaginava, mas o Senhor soprou meu nome, né? Então eu entendi que o meu trabalho deveria ser para o reino, né? Por quê? Porque eu sempre defendi, eu sempre dizia para as pessoas que nós somos curados pelo aquilo que comemos. E eu vi muitas pessoas serem curadas através da minha alimentação. Eu vi muitas pessoas resgatarem o prazer em comer através da alimentação. Porque a questão que as pessoas têm na mente é: ai, comida saudável é ruim, Sim. Comida saudável é cara. Não, gente, não é. Porque um simples ingrediente traz algo tão maravilhoso e assim resgata memórias, o tempo de mesa. Como hoje, nas nossas vidas, na nossa correria, a gente para sentar, para conversar com a nossa família, sabe, para estar em comunhão. Hoje a gente senta na mesa, a gente fica no celular, a gente não olha no olho da pessoa que está com a gente na mesa. Né? Você vai nos restaurantes, as pessoas estão no celular. Elas não estão apreciando a comida. Elas querem mais tirar foto e postar na rede social, né? Então, eu entendi que o Senhor estava me direcionando para resgatar essa comunhão. Porque, gente, eu cresci nesse meio. A minha família era mesa farta, a gente sentava na mesa e a gente comia, a gente conversava, contava história, ria e chorava. Hoje em dia a gente não tem mais isso. Esse tempo precioso, né, Carol? Exatamente. Porque o alimento, né, quando a gente senta à mesa, a gente vai ter memória pro resto da vida. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. E é na mesa que nós geramos memórias. Eu trabalhei, eu fiz vários pratos, coisas simples, sabe? Uma salada de repolho com abacaxi. E um cliente falou: nossa, eu lembrei da minha mãe. A minha mãe fazia isso quando eu era pequena. Um arroz com lentilha. Nossa, minha mãe fazia muito isso. Então, é resgatar memórias. Né? Então, esse é o propósito do meu negócio. Algumas perguntas para você, Carol. E provavelmente algumas das pessoas que irão nos assistir podem ter esse tipo de pergunta. E é assim: ser chefe não é só fazer comida. Porque muitas das vezes, eu sei que você já passou por situações que a pessoa te chama pelo seu serviço de chefe, mas ela, mas é só para fazer comida. Se fosse só para fazer comida, elas não estariam contratando uma chefe de cozinha. O que você me diz sobre essa questão? Já vou te deixar 2 perguntinhas para você responder para a gente. Comida é substituidor de remédio quando ela é saudável? Olha, o meu trabalho não é só cozinhar. O meu trabalho envolve facilitar a vida da pessoa, envolve trazer esse resgate da pessoa parar para comer algo e nutrir o seu corpo, alimentar o seu corpo. Né? Então, o meu trabalho, na verdade, começa muito antes de eu ir até alguém cozinhar. O meu trabalho começa quando o cliente entra em contato comigo e eu pergunto: qual é a sua necessidade hoje? Quais são as suas restrições? O que você gosta e o que você não gosta? E muitas pessoas falam para mim: eu não gosto de arroz integral. Eu não gosto de mix de quinoa. Eu não gosto de legumes assados. Ok. Por que você não gosta? Porque eu comi e não gostei e foi muito ruim. Ok. Me dá uma oportunidade. Eu vou fazer de uma forma, você experimenta e aí você vê. E a pessoa simplesmente ama. Porque tudo é maneira ao qual é preparado, não é Exatamente. Verdade? Porque não é só assar ou cozinhar de qualquer Exatamente. maneira, mas o pré-preparo conta, não é verdade? Exatamente. A maneira como você está. Tem alguns alimentos, me corrija se eu estiver equivocada, Carol, tem alguns alimentos que a maneira que você corta, que a maneira que você armazena antes do preparo pode influenciar no sabor final, não é verdade? Sem dúvida. O que a maioria dos meus clientes reclamam? Eu compro muita comida congelada e o sabor não é o mesmo. Por quê? Porque é o tipo de tempero que é utilizado. Então, eu só uso temperos naturais. Cebola, alho, tomate, alho poró,
alecrim, tomilho. Então, assim, são elementos que compõem e mantêm o sabor e a conservação do alimento. E outra, os recipientes em que a gente armazena, a forma de armazenamento conta muito. Então, por exemplo, claro, tem por questão de custo, né? Muitas vezes a gente usa a embalagem de plástico, mas o recomendável é de vidro. Por quê? Por conta da vedação e por conta da conservação do sabor e do tempo do alimento dentro do recipiente, né? Então, as pessoas, depois que começaram a conhecer um pouco mais meu trabalho, elas falam, gente, o sabor é o mesmo, sabe? Claro que também tem um tempo, né, de armazenamento, você também não pode deixar muito tempo a comida armazenada, porque ele acaba perdendo os seus nutrientes. Então, assim, a forma como você higieniza, a forma como você corta, a forma como você prepara, né? Então, assim, por exemplo, um brócolis, você não pode cozinhar muito, porque se ele for congelado, ele vai ficar, né, horrível. Então, você tem que fazer al dente, porque o processo de congelamento também acelera e contribui para o cozimento também desse alimento. Ele acaba passando do ponto, né? E desculpa, Miriam, qual que é a outra pergunta? Comida, no seu ponto de vista, eu sou formada em Uhum, nutrição. uhum, E a gente aprende que existe algo que na nutrição a gente fala como fome oculta. O uhum, que é a fome oculta? A fome oculta é quando a gente come sim todos os dias, a gente faz todas as nossas refeições, mas o seu organismo não absorve de maneira adequada os micronutrientes. uhum, Então você até está comendo, mas você não está absorvendo os uhum, micronutrientes de maneira adequada, então a gente chama esse quadro de fome oculta. uhum. Você come sim, mas o seu organismo não está recebendo todo o nutriente necessário. Diante deste ponto de vista, para você, você acredita que o alimento bem preparado, como você está nos informando aqui, ele pode ser um substituidor do remédio quando essa alimentação é saudável? Ele age como prevenção? Com certeza. Porque quando você ingere os alimentos de maneira correta e de maneira completa, porque o que acontece com a nutrição moderna, né? As pessoas, eu quero fazer dieta, então a primeira coisa que elas cortam é carboidrato. Só que isso é ruim, por quê? Porque se você corta o carboidrato, acaba desmembrando o equilíbrio que você precisa ter ali para aquele dia. E aí isso causa uma deficiência que vai gerar uma ansiedade. Aí o que você vai fazer? Você vai para o doce, você vai para o açúcar, porque é uma bomba. Quando você come o doce, ele te dá um pico de prazer. E aí, quando baixa a adrenalina, você se sente cansado, cabisbaixo. Por quê? Porque faltam os nutrientes. Então, um prato, uma alimentação completa, ela precisa ser colorida e precisa ter todos os elementos. E outra coisa importante, equilíbrio. O excesso faz mal. Então, você precisa ter ali um arroz, existem diversos pratos, diversos tipos de arroz, tá? Não existe só um. Feijões, que é as oleaginosas, né? Leguminosas. Existem diversos tipos também. Verduras e legumes. As verduras, principalmente amargas. Ah, mas eu não gosto. Tá, por que você não gosta? Nós somos adultos, a gente não faz aquilo que a gente quer, a gente faz aquilo que precisa, né? E proteína. Então, se você combinar todos esses grupos, o seu corpo não vai ter deficiência. E aí você vai evitar de ter que ficar tomando um monte de remédio, um monte de suplementação. Ah, eu tenho que suplementar porque o meu corpo. Por quê? Por conta dessas quebras que a gente faz ao longo da vida, né? Então, se você tiver um prato totalmente estabelecido com esses grupos, você não vai precisar de remédio. Falo e repito mais uma vez: o alimento cura. Eu fui curada. Eu tive uma gastrite pancreática que tudo que eu comia eu passava mal. Tudo. Qualquer coisa, principalmente carne. E aí eu tive que restringir. E só eu sei o quanto eu sofri, gente. Porque eu não conseguia me alimentar. E aí eu fui ficando fraca e isso foi
debilitando cada vez mais o meu corpo. Aí eu passei no médico e ele falou para mim, Carol, eu posso até te passar remédio aqui, né? Mas você vai precisar mudar seus hábitos alimentares. Tira um pouco a carne, né? E vai complementando com outras coisas, mas coma de maneira completa. E eu fiz isso e passou. Hoje, graças a Deus, eu não sinto mais nada. Por quê? Porque eu me reeduquei. Porque é muito fácil a gente ir lá na farmácia gastar 300, 400, 500, R$ 1.000 em remédio. E o nosso remédio está no alimento, está naquilo que vem da terra. Então, quanto mais coisas da terra nós consumirmos, melhor será o nosso corpo, a nossa saúde, nós teremos longevidade, a nossa pele vai melhorar, a nossa disposição vai melhorar, né? Não teremos complicações, principalmente mulheres, né? Em questão de gravidez, enfim, são vários fatores, né? E aí a gente não fica refém da indústria farmacêutica, né, gente? Porque é um caso sério, né? Inclusive, quando eu tive H. pylori também, depois, antes da gastrite, porque depois dessa H. pylori, gerou essa gastrite. Sabe quanto que eu paguei num remédio? Correndo o risco de não sarar? R$ 400, gente. R$ 400 me custou, né? Então é a gente colocar na ponta do lápis, é a gente colocar na balança o que vale a pena. Vale a pena fazer o sacrifício hoje para ter um resultado melhor amanhã, para ter longevidade, né? Eu super concordo, Carol, com tudo isso que você falou. Como nutricionista, eu reforço isso que você está falando. Eu tive um professor no período da faculdade que ele fala, e ele nos ensinou dessa forma, um grande professor, um mestre, né, professor de uma grande faculdade também do Rio de Janeiro, e ele dizia para a gente que nós precisamos saber como lidar com o alimento, não tem necessidade de fazermos cortes, né, drásticos, a não ser por alguém, né, a pessoa tem alguma restrição, como Sim, hoje nós algo muito vemos, específico. algo específico. E ele disse que isso pode ser tão sério que existem pessoas que vão lá, o médico não falou, ou aquele médico não tem capacidade dentro da área nutricional, mas porque tem, né, a formação médica, ele vai e passa uma dieta que restringe o carboidrato. Esse sujeito, ele pode até ter falta de oxigenação no cérebro, por conta da falta do carboidrato. Até porque a gente não conhece o indivíduo, cada indivíduo tem um organismo diferente. Então, aquilo que dá para mim e é legal para mim, pode não ser para você. Então, o que conta é como nós lidamos com a comida. Porque muitas das vezes jogamos as nossas ansiedades também na comida. Então, o ideal é sabermos equilibrar o nosso jeito de alimentar, de como a gente vai encarar o alimento. O alimento, ele é algo nutritivo para o nosso corpo, mas se ingerirmos da maneira incorreta, também pode virar um veneno para o nosso corpo, como nós vemos casos, né, de obesidade mórbida, casos assim extremos. E nesses casos, sim, quando a pessoa tem alguma restrição médica, algo específico, tudo bem, a gente vai ter que restringir, algumas pessoas terão que cortar, mas por algo específico. Partindo-se do princípio que nós, como pessoas cristãs, sabemos que Deus não erra naquilo que ele fez. Exatamente. Então, foi Deus que criou o alimento e o nosso corpo precisa de proteína, carboidratos, vitaminas, minerais e tudo mais. Então, nós é que estamos errando na hora de escolher o alimento. E o que eu vejo disso tudo que você compartilhou com a gente, Carol, é que você, em Cristo, né, eu acredito que você aprendeu a exercer a sua profissão não por status, mas você enxergou um propósito na sua vida através da profissão. Uma maneira de você voltar, conseguir fazer as pessoas voltarem a ter prazer na hora de se alimentar, correto? É isso mesmo. Para mim é muito gratificante ter que falar sobre isso, né? Porque hoje eu atendo muitas famílias e vejo o quão prazeroso é, sabe? De como as pessoas hoje, depois da minha presença, de conhecerem o meu trabalho,
se dispõe em sentar, em organizar a mesa, sabe? De sentar e falar, nossa, que delícia, né? Que gostoso comer isso, né? Então, assim, é realmente deixar Cristo, através de mim, trazer esse resgate, né? E trazer, e mostrar essa importância, né? Claro que o Senhor ele não quer que nós deixemos de ter os nossos prazeres, né? De, por exemplo, comer um chocolate, comer alguma coisa. Eu não estou falando sobre tirar isso, restringir, não. É que assim, na maioria das vezes a gente precisa fazer aquilo que é certo. Por quê? Porque é para nossa vida, né? É para nossa saúde, para que a gente viva mais. Porque assim, você já parou para pensar até quanto tempo você quer viver? Já parou para pensar nisso? Né? Então a gente tem que pensar a longo prazo e também da herança que nós deixaremos para os nossos filhos. Entende? Porque eu tenho dentro de mim lembranças dos momentos em família. E eu sinto falta disso, sabe? Então, assim, das pessoas resgatarem o amor, a comunhão, o prazer, o cuidado e a cura através do alimento. Eu tive uma cliente que ela tinha diabetes. E aí ela falou assim, Carol, eu preciso me reeducar, eu preciso, sabe, mudar o meu alimento. E ela reverteu o quadro. Ela reverteu, por quê? Ela pagou o preço. Eu não vou falar para vocês, gente, que assim, é simples, é maravilhoso, tem coisa que, sabe, tem gente que não gosta de brócolis e tá tudo bem. Então é uma forma de você combinar os legumes que você gosta, fazer de diversos formatos diferentes, porque a gente não precisa só, é só cozido, é só salteado. Não, né? Fazer assado, fazer gratinado. Então, existem diversas formas da gente mudar aí as combinações e fazer com que a gente consiga introduzir cada grupo, né, de maneira correta, que seja leve, saborosa e que possamos ser curados, né, porque somos curados por aquilo que nós comemos. É verdade, Carol. Eu entendo que você entendeu, né? Que o exercer a sua profissão não é só um status, faz parte de um propósito que Deus colocou na sua vida para que você consiga ajudar as pessoas a voltarem a ter prazer de estar à mesa, de compartilhar este momento tão precioso que é estar à mesa com os familiares, com os amigos. Na faculdade de nutrição, eu escutei lá pela primeira vez essa palavra que é comensalidade. O que é a comensalidade? A comensalidade transforma a refeição em um momento de união, de conversas, fortalecimento de laços, não somente familiares, mas também de amizades. Não é só um momento de ingerir nutrientes, envolve os aspectos sociais também e culturais. Existem Exato. culturas que, para eles, é muito importante este momento à mesa. Exatamente. Eles não abrem mão, faz parte da cultura poderem estar à mesa, ainda que com os tempos de hoje não consiga acontecer todos os dias por conta das demandas do cotidiano, mas sempre tem alguns dias específicos que seja, mas eles não abrem a mão de poderem estar neste tempo junto, porque este tempo é tão corrido hoje em dia, a gente precisa realmente valorizar este estar junto à mesa. E essa comensalidade, ela é tão presente no nosso cotidiano, a gente não faz ideia. Exato. Quando a gente quer marcar um encontro com uma amiga, geralmente a gente ou marca um café ou um almoço, reuniões de trabalho, encontros familiares. Muito tempo que a gente não se vê, vamos marcar um almoço. Esse mês vai ser lá em casa, vamos reunir todo mundo. Então, a gente acaba percebendo que sempre as situações do nosso dia a dia, não somente no nosso cotidiano, mas também na vida profissional, vai acabar nos levando para este momento de mesa, que é tão precioso. E eu vejo diversas pessoas, né, mulheres preparadas mesmo para
trazer de volta este momento, este cuidado à mesa, cuidado e amor, até mesmo para preparar a mesa, que hoje em dia é a famosa mesa posta. É isso mesmo. As pessoas estão tendo prazer novamente de preparar um ambiente não somente bonito, né, visualmente, mas um ambiente aconchegante para receber não somente os familiares, mas também amigos, porque eu vejo um esforço, sabe, Carol? Um esforço das pessoas que entenderam o valor deste momento da mesa, um esforço de trazer essa cultura de novo. Em algumas cidades do nosso país mesmo, também tem muito valor você poder estar à mesa. Eu sou de Minas Gerais e lá, principalmente no domingo, porque durante a semana, né, todos trabalham, estudam, mas no domingo é um dia precioso, é um dia que prepara-se pratos diferentes. O mineiro adora uma mesa farta. Delícia. Então ele prepara aquela mesa bonita para poder as pessoas estarem reunidas, mesmo que seja somente no domingo, mas ainda que seja somente um dia, mas que a gente não abra mão deste momento de mesa, que é tão importante. Fico feliz, Carol, de ver que você entendeu qual é o seu papel, você Exato. entendeu que o seu papel como uma chefe de cozinha não é só de preparar comida, mas Exato. é de trazer de volta o prazer do alimento e o prazer de estar à mesa reunido, trazendo sabor, não somente beleza no prato, mas um sabor agradável, um sabor de infância às vezes, uma memória. Então, muito obrigada, Carol, por você ter estado aqui conosco, compartilhando a sua experiência, a sua vida com Deus, porque muitas das vezes a gente acha que Deus só trabalha em parte, mas Deus ele trabalha num todo. Então você deixou também, você permitiu que Deus trabalhasse em todas as áreas da sua vida, principalmente na sua vida profissional. Muito obrigada, Carol, por você ter estado conosco no nosso primeiro bate-papo com leoas. E tem um versículo, Carol, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Números capítulo 23, o versículo 24 diz assim: Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Esse versículo ele fala sobre a força do povo de Deus, que aqui ele falava, né, a força de Israel. E nós hoje, né, pela graça de Deus, nós somos um povo de Deus. Então, é a força do povo de Deus. Esse versículo ele transmite, ele quer passar para a gente que o povo de Deus tem força e que nada derruba Israel. E que o povo de Israel não desiste nunca. Então, que a gente possa ficar com essa palavra, que o povo de Deus, nós somos um povo forte, um povo que não desiste, e Israel é um povo que é realmente invencível e não se cansa de lutar por aquilo que ele sabe que é a vontade de Deus. Muito obrigada a cada um de vocês que estiveram conosco no Bate-Papo com Leoas. Muito obrigada, Carol, por poder ter estado conosco, por ter aceito o nosso convite para estar conosco neste dia de hoje. Obrigada a vocês, obrigado Miriam, por essa oportunidade de estar aqui, de compartilhar a minha história, de compartilhar a minha experiência e de mostrar que, assim, independente do que você esteja vivendo, do que você esteja passando, é possível reverter, né? Então, assim, se você tem sonhos, se você tem projetos, se você tem, sabe, anseios, coloque diante do Senhor. E Ele vai transformar a sua vida assim como Ele transformou a minha vida como um todo, na minha vida emocional, na minha vida profissional, nos meus relacionamentos, em tudo. Obrigada. Muito obrigada, Carol. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo Tchau, gente. Bate-Papo com Leoas. Tchau, tchau. Obrigada.